A paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui é o pastor Sérgio Fernandes. Eu quero deixar uma palavra de meditação, uma curiosidade bíblica. Quem era a esposa de Caim? Quem foi a esposa de Caim? Há muitos anos, esta pergunta vem pernoando e muitas pessoas em dúvidas, muitas pessoas às vezes não sabem responder. Quem era a esposa de Caim? Meus queridos irmãos, os céticos, eles afirmam que havia outros descendentes de Adão e Eva, mas eles entram em contradições com a Bíblia Sagrada. Não há base bíblica, não havia outros descendentes antes de Adão e Eva. Pastor Sérgio, me prova biblicamente. Paulo, ele escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo disse: Adão foi o primeiro homem. Se Paulo está dizendo que Adão foi o primeiro homem, Deus ele não criou nenhuma outra raças humanas. E algo muito interessante, foi por causa do homem que o pecado entrou no mundo. Foi por causa do homem que a morte entrou no mundo. E a Bíblia diz, foi Paulo que mencionou, por um só homem Deus fez a raça humana. O que quer dizer? A raça humana e todos os descendentes de Adão e Eva, eles precisavam de um homem sem pecado. E Paulo diz que Cristo ele sofreu a morte, ou seja, Cristo ele sofreu a pena do pecado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Adão e Eva, meus irmãos, eles tiveram vários filhos. A Bíblia não diz quantos filhos que eles tiveram. O historiador Flávio Josefo, ele disse que Adão e Eva teve 33 filhos homens e 23 filhas meninas. E o primeiro filho de Adão e Eva foi Caim. E a Bíblia Sagrada nos diz, biblicamente mencionando, as primeiras crianças foram Caim e Abel. Então, a esposa de Caim foi a sua própria irmã. Por quê, pastor Sérgio? A sua própria irmã. Porque naquela época, originalmente falando, não havia nenhuma desobediência à lei de Deus. Porque a lei que foi proibido de irmão e irmã casar foi na época de Moisés. Essa lei foi dada na época de Moisés, 400 anos depois, né, de Adão e Eva aí. Então, naquela época, originalmente, irmão casando com irmão. Por quê? Porque senão não ia ter outra geração, não ia formar outra geração. Pastor Sérgio, e em questão de deformação, a pessoa sendo parentesco, nós temos que observar algo muito interessante, é que quando Deus fez o homem e a mulher, eram perfeitos. Então o Gênesis do primeiro casal eram perfeitos também. Não havia pecado. A Bíblia diz, viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Então a esposa de Caim era a sua própria
irmã, assim para formar outra geração. E alguém pergunta, o que Caim foi fazer na terra de Nod? Meus irmãos, a partir do contexto ali, antes de Caim ir para a casa lá para a cidade de Nod, Caim, ele não havia matado o seu irmão, a partir do contexto. E a partir do contexto também, Caim ele casou antes de ir para a terra de Nod. O que significa Nod no hebraico? É vaguear. Nod no hebraico significa vaguear. Literalmente, ele foi para um lugar onde que ia ficar afastado. Não havia multidões, não havia lugar cheio de gente. Então, meus irmãos, aí a pessoa pergunta, de onde que vem a tecnologia? Adão e Eva, os seus filhos, eram muito inteligentes. Muito inteligente. A Bíblia diz que Jubal, ele fazia instrumentos de música, de órgão e de harpa. E Tubacaim já mexia, trabalhava com cobre e ferro. E Caim, meus irmãos, ele tinha um conhecimento tão grande, um talento tão grande, que ele sabia construir cidade. Então isso é uma coisa muito interessante, né? A tecnologia já vem desde aquela época, né? Lógico que hoje está mais avançada. Então a esposa de Caim era sua própria irmã, né? Para assim estar formando outra geração. É só uma curiosidade bíblica. Deus abençoe.